Ok. Então, o meu artigo, ele, como o título diz, ele vai ser uma espécie de apanhado sobre cálculos de DFT associados com métodos de estatística ou de ANN, que seriam redes neurais artificiais, que eu vou explicar melhor depois, para auxiliar nos dados experimentais de RMN, na tarefa de identificar estruturas de ácidos isoméricas. Ele vai falar sobre todas as etapas de um procedimento, de certa forma geral, comum de identificar a estrutura, desde todas as etapas que estão aparecendo no esquema, de jeito bem detalhado. Aí o primeiro tópico, ele fala sobre métodos que se baseiam apenas nos dados de RMN experimentais, onde você não vai ter essa parte de dados calculados computacionalmente. Ele vai apenas ajudar usar o computador para cálculo, mas não para calcular em si o RMN para comparar. Aí ele fala sobre alguns dos métodos, como aquela baseada em constante de acoplamento, em que ele vai usar os valores de acoplamento de carbono com hidrogênio e de hidrogênio com hidrogênio. Também fala de uma base de dados universal de RMN, que seria uma espécie de biblioteca de dados de RMN de compostos já conhecidos, onde você pegaria os dados que você obteve experimentalmente e compararia esses valores de deslocamento químico com os padrões que você encontra lá. Porque você pode simplesmente isolar uma parte específica da molécula que está com dúvida e comparar com esses dados da biblioteca, da literatura. Em seguida, também diz sobre os métodos case, que seriam programas que utilizam que reúnem várias ferramentas como espectroscopia de correlação e todas as etapas seguintes. Espectroscopia de correlação seria uma das primeiras etapas depois de você obter os dados de RMN, e esses programas eles servem para calcular os dados tanto de núcleo de hidrogênio, quanto de carbono, quanto de nitrogênio. Aí em seguida ele fala sobre cálculos de RMN por DFT, onde ele fala um pouco de um histórico dos cálculos computacionais, onde diz que no final da década de 90 foram criados vários métodos, vários níveis de teoria e escalas para calcular o RMN, mas muitos deles acabavam dando estruturas que não condiziam com os RMN experimentais. Mas foi mudando, teve vários avanços, tanto até de equipamentos computacionais e de mais estudos. Isso levou a uma espécie de revisão dos compostos que já tinham sido assinalados, e essa revisão usou método de DFT, que é teoria funcional da densidade, e o GAU, que é o orbital atômico incluindo Gauge, e usavam o código Gauss, que é utilizado pela gente até hoje. Não sei se é o mesmo, mas é o mesmo nome do programa. Aí ele fala também sobre mais relacionado ao artigo da semana passada, que muitos dos estudos, eles encontravam vários problemas que eram relacionados a erros sistemáticos, que eram acima da média do que se esperava, e eles estavam relacionados na hora de prever o deslocamento químico de carbonos, quando eles estavam ligados a átomos do terceiro período ou átomos mais pesados que isso, que é o efeito Hall, átomo pesado sobre átomo leve. E isso acontecia porque a maioria desses estudos eles acabavam negligenciando os efeitos relativísticos aí do spin órbita. Ele também fala que, para fechar isso, que dá para corrigir isso empiricamente mesmo. Aí ele parte para falar sobre uma série de problemas
que eu não explorei muito porque levaria muito tempo, mas ele diz que eles são interdependentes porque um problema em um pode acabar afetando no outro e acabar levando ao resultado que não é de qualidade, acabar dando uma estrutura que não seja correta, a configuração relativa. Entre os problemas estariam aqueles relacionados à geometria molecular, contabilização do efeito dissolvente e a regressão linear. Aquela que apareceu aqui no esquema dos experimentos de RMN com os dados por DFT. Em seguida, ele parte para falar sobre os procedimentos estatísticos, que é essa parte da seta em azul claro, onde você já tem as estereoestruturas candidatas e parte para esse tratamento estatístico. Ele começa falando que foram criados primeiro um dos primeiros que tiveram tipo uma eficiência era o CP1, CP2, CP3, que era um parâmetro de comparação, onde o CP3 é o mais eficiente dessas métricas de estatística, porque ele dava muito mais eficiência, muito mais atenção aos carbonos e aos hidrogênios que estavam ligados à atribuição da estereoquímica. Ao invés de eles dar a mesma atenção para a molécula como um todo, eles focavam naquelas que tinham relação com a atribuição de diastereoisomia, da estereoisomeria. E a partir disso, depois disso foi criado o DP4, que é superior ao CP3, onde ele vai usar apenas um conjunto de dados de RMN para calcular. Por exemplo, vai usar só o R, vai usar só o S, ou vai usar só o E ou só o Z, e dos dados de hidrogênio e de carbono. Em seguida foi criado também, foi modificado para uma versão melhorada, que seria o DP4, que abrange níveis de teoria mais alto e deslocamento em escala e sem escala, como dá para ver pela figura, ele vai para as mesmas moléculas de DP4 e DP4+, o DP4+, vai achar muito mais moléculas, vai dar para muito mais moléculas a probabilidade de 95% dessas serem a configuração relativa da molécula. E enquanto o DP4, a maioria das moléculas dava menos de 50% de probabilidade, mesmo elas sendo as corretas. Em seguida, foi criada também uma nova modificação do DP4, que é o DIP, seria a probabilidade integrada de DP4+, onde ele vai juntar tanto os dados da configuração R quanto os dados da configuração S e vai combinar nessa DIP. Então vai ter mais dados para você analisar e vai acabar tendo mais eficiência na hora de encontrar o composto, a configuração relativa que você deseja. Também foi criado, eles decidiram, fizeram vários estudos e pensaram em pegar os dados de RMN e juntar com os dados de constante de acoplamento e depois fazer a estatística disso, que originou aí no JDP4, que possui 3 estratégias, que é o JDP4 direto, o indireto e o JDP4 que combina essas duas estratégias. Foi mais ou menos isso, essa parte. Ele também fala em um dos últimos tópicos, aí ele fala sobre as últimas aplicações de automação e de cálculos de ANN, onde ele começa falando que existe uma desvantagem em calcular o RMN pela computacional, porque ainda não tinha, pelo menos na época do artigo, ou não era difundido a capacidade de computar os dados energéticos com a precisão que essa tarefa exigia.
Então, essa acurácia, como o artigo diz, ela é de no máximo 1 quilocaloria por mol, e em muitos casos era bem maior que isso, mas mesmo assim já era suficiente para acabar dando erros na hora de prever as propriedades de RMN, porque, como o artigo diz, isso vai afetar no equilíbrio de Boltzmann nas populações, no valor da energia das populações de Boltzmann. Em seguida, ele também fala sobre as redes neurais artificiais, que eu pesquisei algo como alguns modelos feitos no computador, onde eles vão buscar simular o sistema nervoso central de animais, meio que a lógica deles, para que esses modelos eles façam o machine learning, que é o aprendizado de máquina, e o reconhecimento de padrões. E uma desses ANN é a ferramenta ANN-PRA, que seria a análise de reconhecimento de padrões, e ela é uma ferramenta para você selecionar na hora que você obtém as estruturas candidatas e descobrir qual é a configuração relativa da molécula em si, e ela é superior aos CP3 e DP4 que eu falei anteriormente, porque os CP3 e DP4 eles eram métodos de comparação. Então, se você tivesse, por exemplo, três estruturas candidatas e nenhuma delas estivesse certa, o CP3 e o DP4 ia dar aquela com maior probabilidade seria correta, enquanto o ANN então daria um resultado incorreto. Enquanto a ANN ele buscaria por padrões, e se nenhuma dessas 3 moléculas você encontrasse aqueles padrões que exigia, de acordo com os dados que obteve de RMN, ela ia dar como se não tivesse como se nenhuma dessas moléculas candidatas estivessem certas. Então daria um resultado correto. Por fim, eu também falo sobre uma inteligência artificial na área de calcular os dados de RMN, onde ele destaca que essa é uma ferramenta bem poderosa para essa aplicação, porque ela vai elucidar a estrutura da molécula de um jeito. Você pode colocar a molécula só a estrutura dela, sem especificar nada de estereoquímica, tendo várias dúvidas sobre a estrutura dela, e a partir disso, usando apenas se não me engano, é o decaimento de livre indução, ou algo assim, para descobrir para elucidar a estrutura por completo. Então vai ser vai ser uma ferramenta bem eficiente, porque ela não vai exigir que você use de outros métodos que são bem mais demorados que isso, que precisam de bem mais informação do que essa aplicação. Aí o artigo chega numa conclusão, e ele fala bastante no artigo inteiro que destaca bastante a importância de você unir diversas ferramentas, diversos programas para você ter a maior acurácia possível dos cálculos que você vai fazer. E acho que é mais ou menos isso.